Você já percebeu como o mundo muda rápido? E como às vezes nós, adultos, ainda temos dificuldade em lidar com isso? Agora imagine uma criança, um ser que ainda está aprendendo a decifrar o mundo, a si mesmo e os laços que o sustentam. Quando as mudanças chegam de forma brusca, uma separação, uma mudança de casa, um conflito familiar, o universo interno dessa criança se transforma em um território de incertezas. E o que, para muitos adultos, parece apenas uma fase de adaptação, para ela pode se tornar uma travessia emocional profunda e silenciosa. Há um detalhe que poucos percebem: o cérebro infantil é moldado pela segurança. Quando há instabilidade, brigas, tensão no ambiente, ausência emocional, essa segurança se quebra. Estudos em psicologia e neurociência mostram que quando uma criança vive sob o estresse constante dos conflitos familiares, seu cérebro entra em modo de defesa. A amígdala, responsável por processar o medo, se mantém em alerta. O córtex pré-frontal, onde se formam as decisões e o controle emocional, perde eficiência. Isso significa que a criança não apenas sente o medo, ela aprende a viver dentro dele. E quando o medo se torna o chão, o comportamento é o reflexo: insegurança, agressividade, retraimento, regressões. Tudo é uma tentativa de se proteger. Você já notou uma criança que voltou a fazer algo que já tinha superado? Como chupar o dedo, fazer xixi na cama ou se recusar a dormir sozinha? Isso é o corpo pedindo socorro. É o inconsciente buscando o tempo em que ela se sentia segura. E nesses momentos, o papel dos adultos é decisivo. Porque o que ela precisa não é de explicações longas, nem de broncas, mas de presença. De um olhar que diga: eu estou aqui, você não está sozinho. A psicologia chama isso de vínculo seguro. Quando o vínculo é rompido, o desenvolvimento emocional e social da criança se torna mais vulnerável. Mas há um ponto de virada. O amor consistente tem o poder de reconstruir a confiança, mesmo em meio ao caos. E é aí que entra a comunicação aberta, aquela em que o adulto se permite ouvir o que a criança não sabe dizer em palavras, através do desenho, do silêncio, das atitudes. O acolhimento é o idioma da alma. Pense nisso. Toda criança nasce com um radar emocional extremamente sensível. Ela sente quando o ambiente pesa, quando os pais estão em conflito, quando a atenção se dispersa. E, muitas vezes, ela transforma esse peso em culpa. Acredita que o problema é ela, que precisa ser melhor, mais obediente, mais silenciosa. Esse é o início de um ciclo perigoso, porque a culpa é uma emoção que, se não for cuidada, se transforma em autoexigência e medo de errar. E assim, lá na frente, surgem adultos que têm medo de decepcionar, medo de serem rejeitados, medo de mudar. Mas há esperança. Sempre há. A infância não é um destino, é um terreno que pode ser cuidado. E quando a família decide buscar ajuda, tudo muda. A terapia infantil, por exemplo, é um espaço seguro para a criança expressar o que sente, reconstruir o que se quebrou e ressignificar suas experiências. A psicoterapia familiar, por outro lado, ensina aos adultos a arte da escuta, da empatia e da presença real, porque não existe cura sem vínculo e não existe vínculo sem tempo e atenção. Imagine por um instante uma rotina previsível, horários estáveis, afeto constante. Isso, para uma criança, é como um farol na tempestade. Ela aprende que, mesmo que o mundo mude, o amor permanece. E esse é o maior aprendizado emocional que alguém pode carregar para a vida adulta. A segurança não vem da ausência de problemas, vem da certeza de que, quando o problema aparecer, alguém vai estar ali para ajudar a atravessar. E é aqui que o roteiro da vida muda de direção, porque o que antes era medo pode se transformar em confiança. O que era insegurança pode se tornar força. Cada gesto de paciência, cada palavra de afeto, cada demonstração de cuidado é uma semente de estabilidade emocional. E quando uma criança sente que pode confiar novamente, ela floresce. O brilho volta aos olhos. A curiosidade renasce. O comportamento melhora e a vida, aos poucos, volta a pulsar com leveza. Nunca subestime o poder de um abraço, de um "tá tudo bem", de um tempo de qualidade juntos. Porque é nesse território invisível que a alma se reconstrói.
A psicologia mostra que crianças que crescem em ambientes de apoio emocional desenvolvem maior empatia, autocontrole, inteligência emocional e resiliência. Elas aprendem a lidar com frustrações, a compreender suas emoções e a se adaptar com flexibilidade. Agora, pense comigo. O que aconteceria se cada adulto decidisse ser essa presença segura para uma criança? Talvez veríamos menos medo e mais confiança, menos ansiedade e mais curiosidade, menos isolamento e mais vínculos. Porque a transformação começa nas pequenas atitudes, na escuta, no acolhimento, no amor que não exige perfeição, mas oferece constância. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa mensagem seja um lembrete de que você pode fazer a diferença. Hoje, que o poder de transformar o destino emocional de uma criança está nas suas mãos, nas suas palavras, na sua paciência. Então, escolha ser o porto seguro. Escolha oferecer o que um dia você talvez não tenha recebido. Escolha estar presente, de verdade, porque no fim das contas, o que cura não é o tempo, é o amor. Se essa mensagem ressoou em você, compartilhe com quem precisa ouvir. Curta o vídeo, ative o sininho e venha fazer parte dessa egrégora de transformação. Aqui somos uma grande família, unida pela consciência, pela empatia e pelo desejo de evoluir juntos. Porque quando uma criança é acolhida, o futuro inteiro se transforma.